Olá, gente! Mais uma vez aqui o diácono José Alberto para fazer mais uma live para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E o título dessa pregação hoje é As Nações e Suas Abominações. As Nações e Suas Abominações. Né? Então vamos falar acerca das trevas e vamos falar acerca da luz, tá bom? Vamos falar acerca dessas coisas e vamos questionar, né? Quem vive nas trevas e quem vive na luz, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor, mas vou tomar aqui por base Efésios capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, dizendo: porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniquei com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-o. O condenai-o. Não comuniquei com as obras das trevas. Olha só. E não comuniquei com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-o. Você sabe o que é a palavra condenar alguma coisa que não é agradável a você mesmo e não é agradável aos olhos de Deus? É você condenar algo que Deus condena, que é abominável aos olhos de Deus, tá bom? Mas vamos falar da questão daqueles que viviam nas trevas. Vamos falar do povo hebreus. O povo hebreus, quando eles viveram a sua vida, né? Viveram lá dentro do Egito, né? 430 anos, lá dentro do Egito. 400 anos foram só de treva, foi só de treva, na vida de todos os hebreus, mais de 2 milhões de hebreus que havia dentro do Egito, entenda bem como é que é as coisas, entendeu? Que viveu sem a lei de Deus, né? Porque Moisés não tinha nascido ainda, né? Moisés não tinha surgido ainda para aplicar a leis, estatutos, juízos, mandamentos para mais de 2 milhões de hebreus. Enquanto isso, o povo estava vivendo as trevas, estava vivendo o que é lá dentro do Egito, estava vivendo aquilo que o Egito realmente vivia, aquela questão das suas religiosidades, né? A questão dos costumes, a questão da cultura que havia lá dentro do Egito. Então o povo hebreu participou daquela questão da religiosidade do povo egípcio, na questão de adoração a ídolos, adoração aos deuses da mitologia grega. Sim, a questão o povo hebreu ter participado do costume, da cultura do povo lá dentro do Egito, por não ter mandamento, por não ter Deus ainda aplicado a questão das leis morais, das leis cerimoniais, para mais de 2 milhões de hebreus. Isso aí a partir de Moisés. Enquanto isso, o povo estava vivendo a questão do Egito. Você pode até dizer: Alberto, por que Deus permitiu tal coisas que os hebreus fossem para o Egito? O povo hebreu entrou através do pecado dos irmãos de José, né? Por causa da desobediência, né? Os irmãos de José se levantaram contra José. Se levantando contra José, José desceu ao Egito, foi vendido, né, pelos seus irmãos. E os seus irmãos chegaram até, né? E Deus mandou fome sobre a terra, fez que o povo descesse para o Egito. Para ficar também no Egito. Então ali pagaram, porque do que se queixa o homem, né? Dos seus próprios pecados,
pecado. Então o povo desceu lá para o Egito. Então o povo hebreus permaneceram lá por 430 anos. Mas servindo o quê? Servindo aos deuses da mitologia grega, servindo a religião, a cultura do povo lá egípcio. Está se tratando de 400 anos, né? 430 anos, 430 anos, né? 400 dias, né? É verdade? É 400 anos. Então o povo nascia, crescia, vendo a questão daquilo que era praticado dentro do Egito. Mas o que era praticado no Egito, nada agradava a Deus. Tudo que tinha dentro do Egito, nada agradava a Deus. A questão da adoração a ídolos, adoração às imagens de escultura, coisas abomináveis aos olhos de Deus. A feitiçaria, o satanismo que havia lá dentro do Egito, todas essas coisas abomináveis aos olhos de Deus. E o povo estava lá participando disso tudo aí, mas antes não tinha mandamento, não tinha mandamento. Agora sim, o povo teria que sair do Egito, através de Moisés. Então Deus tirando Moisés, preparando logo Moisés, né? Porque teve agora que tratar logo com o líder de Moisés, porque Moisés nasceu e se criou-se lá dentro do Egito, né? E sendo criado no pé da rainha idólatra, no pé da rainha feiticeira lá, entendeu? O que foi que Moisés aprendeu com sua mãe adotiva? Com certeza ele aprendeu o quê? Algo da parte de Deus? Não, ele não aprendeu algo da parte de Deus. Aquilo que sua mãe adotiva passou para ele aprendeu, e a Bíblia diz, e a Bíblia vem confirmar que Moisés tornou-se uma pessoa importante, uma pessoa poderosa lá dentro do Egito. Do Egito, ele aprendeu os costumes, a cultura, a religiosidade do povo lá egípcio, aprendeu também a ciência, foi poderoso na ciência. Então veja que o estado de Moisés, como é que estava? Com a cabeça totalmente contaminada com aquilo que aprendeu dentro do Egito. Dentro do Egito ele saiu com 20 anos, do Egito para a terra de Midian, para o deserto de Midian. E Deus lá trata com Moisés, tratando com Moisés para tirar toda a contaminação daquilo que ele aprendeu dentro do Egito, nas questões de adoração a ídolo, adoração às imagens de escultura. Teria que aprender com Deus a respeito da feitiçaria, do satanismo. Deus agora sim aplica para Moisés, e Moisés aprende com Deus por 40 anos. Moisés saiu com 20 anos, volta com 60, né? Foi 40 anos que Moisés passou lá no deserto de Midian, aprendendo diretamente com Deus, E Moisés já liberto da sua mente já libertada, né? Tudo estava agora, Moisés estaria totalmente liberto daquilo que ele aprendeu dentro do Egito. Agora Deus diz o quê? Vá lá e tire mais de 2 milhões de hebreus, tire o meu povo de lá. Então traga para o deserto. Por quê? Porque no deserto é a escola de Deus. Deserto, quando a pessoa quer aprender, vai para o deserto, né? Para onde? Para aprender com Deus, né? Não é verdade? Da onde veio João Batista? João Batista veio de onde? Do deserto. João Batista não veio lá do templo de Salomão, não. Ele não saiu lá do templo de Salomão para ir lá no Jordão para pregar o evangelho de Cristo. Não, ele aprendeu primeiramente com Deus lá no deserto, tá bom? Então a gente tem que aprender com Deus, Então aprendendo com Deus, então ele volta e tira mais de 2 milhões de hebreus, tirando o povo hebreu agora lá no deserto Horebe, lá no Monte Horebe, lá no deserto, né? Aí Deus aplica agora as leis e os mandamentos para que o povo hebreu andasse debaixo dos costumes da lei, daquilo que Deus aplicasse dali por diante, a leis, estatuto e juízo para toda Israel, Então Israel agora teria que aprender com Deus, todos os hebreus teriam que aprender com Deus no deserto, abandonando todas as obras das trevas que havia dentro do Egito. Então lá dentro do Egito, as obras lá dentro do Egito, a religiosidade, os costumes, a cultura, a feitiçaria, o satanismo, que lá eles adotaram isso aí, a adoração às imagens de escultura, adotaram como religião e cultura, a feitiçaria, o satanismo adotaram como religião e cultura. E o Brasil aqui também, né? O Brasil adotou essas coisas, né? Adoração a ídolo como o quê? Como religião e cultura. O satanismo como cultura também, como religião e cultura. Então veja que trouxeram esse negócio lá do Egito. Então do Egito, Babilônia, Grécia Antiga. Então Roma
Então essas coisas o Brasil adotou. O Brasil adotaram tudo isso aqui, mas coisas das trevas, coisas das trevas. Então, quando Deus tira mais de 2 milhões de hebreus, agora eles começam a condenar as obras das trevas que havia dentro do Egito. Havia dentro do Egito, se fosse para a Babilônia, teria que condenar as obras de Babilônia. Se fosse para a Grécia Antiga, tinha que condenar as obras das trevas, da Grécia Antiga. Teria que dar as coisas de Roma, seja lá aonde ele fosse, da Síria, aonde Israel fosse e fosse pelejar ou lutar contra essas nações, teria que destruir, tinha que destruir os seus deuses, de acordo com 2 Samuel capítulo 7, versículo 23, quando Davi ali faz uma grande exaltação sobre a nação de Israel, dizendo: não existe uma nação como tua, como a única nação na terra, que tu fosse tirar lá do Egito, resgatasse lá do Egito, fizesse essa nação poderosa e enviando assim as outras nações para confrontar as nações e destruir os seus deuses, Por quê? Porque deuses dentro de Israel não poderiam existir, com base em Deuteronômio, desde o capítulo 20, Deus já começa a passar a leis, os mandamentos para o povo. Eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, olha, nas águas. Não te curvarás a ela, não servirás a elas, não adorarás a ela, não servirás a ela, porque eu sou um Deus zeloso e visita a maldade dos pais, dos filhos, da terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Foi quatro geração, foi 400 anos que Israel passou dentro do Egito só aborrecendo a Deus, através daquilo que eles praticavam dentro do Egito, que era adoração a ídolo, adoração às imagens de escultura, os deuses da mitologia grega, acerca da feitiçaria, do satanismo. Então veja onde Israel estava enfincado, Agora Deus teria que levantar um libertador para tirar o povo de lá, e levando para o deserto teria que abandonar todas as imagens de escultura. Judeus não adoram imagens de escultura, tá bom, católico? Então dali o Deus por diante, não façam imagem de Maria, porque Maria é judeia, tá? Maria foi judeu, Jesus foi judeu, então esses judeus condenam as imagens de escultura, tá bom? Os católicos têm que acordar para isso. No momento que você faz uma imagem de Maria, você fez uma judeia para adorar, um judeu para adorar. Fez uma imagem de Jesus, fez um judeu para adorar. Você fez uma imagem de Pedro, de Paulo, por quê? Porque todos ele é judeu. Se ele estivesse vivo hoje, ele simplesmente chegava na tua casa e mandava você quebrar todas essas imagens de escultura, e você ia ser evangelizado através de Maria, de Pedro, de Paulo, dizendo que você tem que arrebentar mesmo essas coisas, dessa questão de imagem de escultura. Por quê? Porque são coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então, Êxodo capítulo 20, Deus está dizendo para todos os judeus, Deus está dizendo para judeus, o católico, Deus está dizendo para judeus, para o povo hebreu. Ele está dizendo para mais de 2 milhões de hebreus, dizendo: olha, eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas. Não te curvarás a ela, não servirás a elas, não se prostre diante delas. Deus está falando, Deus está dizendo, olha para mais de 2 milhões de hebreus, entendeu? Não faça deuses comigo, capítulo 20, versículo 23 de Êxodo. Não faça deuses comigo, Deus de prata, Deus de ouro, não faça para vocês. Não faça para vocês. Mais de 2 milhões de hebreus teria que condenar essa questão das imagens da escultura. Não fazer imagem de escultura no meio do povo hebreu. Teria que condenar essas práticas. Não somente as imagens de escultura, mas também tem que condenar a feitiçaria. Tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Tem que condenar. Por isso Paulo diz aqui, repara só. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sou luz no Senhor. Andais como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça, de verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não vos comuniquei com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai. Mais de 2 milhões de hebreus teriam que condenar as obras do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga, entendeu? Por quê? Porque lá tem deuses, entendeu como é que é as coisas? Adoração a ídolos, adoração às imagens de escultura, a adoração é isso, a adoração que então o Brasil abraçou.
abraçou esses costumes, abraçou esse tipo de religião, adoração a ídolo, adoração às imagens de escultura. Entendeu como é que as coisas? Mas isso são coisas lá do Egito, da Grécia Antiga, da Babilônia, de Roma. Não é coisa de Israel. Não é coisa de Israel. Israel, os judeus estão livres dessas coisas, nessa questão de adoração a ídolos, a adoração às imagens de escultura. Entendeu? Até hoje os judeus, quando se reúnem para louvar a Deus, para agradecer a Deus em alguma coisa, adorar a Deus, você vê lá que se ajunta meio mundo de judeus, mas você lá não vê uma imagem de escultura. Você vê uma imagem de escultura no meio de judeus? Não vê. Por quê? Porque os judeus condenaram essa prática de adoração a ídolos. Por quê? Porque todos os judeus começam agora a ler a palavra de Deus, a ler os mandamentos que Deus aplica. Então Deus diz assim, olha, lá de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Deus está dizendo assim, Deus está dizendo para mais de 2 milhões de hebreus, o quê? Quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenda a fazer conforme as abominações das nações, que não haja no meio de vós magia negra, adivinhador, prognostador, argueiro, feiticeiro, encantador de encantamento, mas consultar o espírito de vento, consultar os mortos. Todas essas coisas são abomináveis aos meus olhos. Se era a prática dentro do Egito, dentro da prática da Babilônia, da Grécia Antiga, de Roma, do Brasil. Brasil aceitou, Brasil abraçou essas contaminações lá dessas nações pagãs. Mas de Israel, para o Brasil abraçar alguma coisa dentro dos judeus e para agradar a Deus, teria que renunciar tudo isso. Adoração às imagens de escultura, renunciar ao satanismo, à feitiçaria, porque tudo isso é coisa abominável aos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Então Moisés passa no livro de Deuteronômio que o que é que se devia fazer com os deuses, o que se devia fazer com as imagens de escultura. Entenda bem como é que é as coisas. Capítulo 7, versículo 25. Olha que Deus diz assim, ó. Diz assim, ó, capítulo 7, versículo, diz assim, versículo 25 do capítulo 7. Veja que diz aqui, olha só que foi que Moisés passou para todo Israel, Deus dizendo para todo Israel, dizendo assim, ó, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Queimarás, Deuteronômio capítulo 7, versículo 25, queimarás a fogo. As suas imagens de escultura queimarás a fogo, a prata e o seu ouro que nela houver, não cobiçarás para que não seja amaldiçoado, para que não se lance sobre vós maldição, porque são coisas abomináveis ao Senhor. Não meterás abominação dentro da tua casa, não meterás abominação dentro da tua casa. Você tem imagem de escultura dentro da sua casa? Você adora as imagens de escultura da sua igreja? Lá no templo onde você adora, a partir de hoje você não vai adorar mais. Você vai adorar agora que Deus, o único Deus em verdade, Espírito de verdade. Entendeu? Adoração a Deus e a Cristo. Orando e agradecendo sempre ao Senhor Jesus Cristo. Orando a Deus e agradecendo na pessoa de Jesus, porque tudo quanto pedir a meu Pai, meu nome será concedido. Será concedido. Então a gente só usa a expressão quando a gente está orando, pedindo a Deus, agradecendo em nome de Jesus, entendeu? Para que tudo seja feito e seja realizado na oração. Então, a adoração a ídolos queimarás a fogo. Então, vamos aqui. Olha o que Deus disse aqui também lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 19, versículo 18.